Lucas capítulo 11. É assim que vocês devem orar. Pai, que o teu nome seja santificado. Que venha o teu reino. Dá-nos cada dia o alimento de que precisamos. E perdoa-nos os nossos pecados, assim como perdoamos aos que pecam contra nós. E não nos deixes cair em tentação. Depois, ensinando-lhes mais sobre oração, contou esta história. Suponham que vocês vão à casa de um amigo à meia-noite, querendo pegar emprestados 3 pães. Vocês lhe dizem: um amigo meu acabou de chegar de viagem, e eu não tenho nada para lhe oferecer. E suponham que ele responda de dentro do quarto: não me incomode. A porta está trancada, minha família e eu já estamos na cama. Não posso ajudá-lo. Mas eu lhes digo isto, mesmo que ele não o faça por amizade, se você continuar batendo, ele se levantará e lhe dará tudo o que precisar por causa da sua insistência sem vergonha. Por isso eu lhes digo, continuem pedindo, e vocês receberão o que pedem. Continuem buscando, e encontrarão. Continuem batendo, e a porta será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, encontra. E a todo aquele que bate, a porta será aberta. Pais, se seus filhos lhes pedirem um peixe, vocês lhes darão uma cobra? Ou se pedirem um ovo, vocês lhes darão um escorpião? Claro que não. Portanto, se vocês, que são pecadores, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Qualquer reino dividido por guerra civil está condenado. Uma família dividida por conflitos cairá. Vocês dizem que eu sou capacitado por Satanás. Mas se Satanás está dividido e luta contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? E se eu expulso demônios pelo poder de Satanás, e quanto aos seus próprios exorcistas? Eles também expulsam demônios, portanto eles os condenarão pelo que vocês disseram. Mas se eu expulso demônios pelo poder de Deus, então o reino de Deus já chegou até vocês. Pois quando um homem forte, bem armado, guarda o seu palácio, os seus bens estão seguros. Até que alguém mais forte o ataque e o vença, tirando-lhe as armas e levando tudo o que ele possuía. Quem não está comigo está contra mim, e quem não trabalha comigo está, na verdade, trabalhando contra mim. Quando um espírito maligno sai de uma pessoa, vai para o deserto em busca de descanso. Mas quando não encontra, diz: voltarei para a pessoa de quem saí. Então encontra outros 7 espíritos ainda piores, e todos entram na pessoa e vivem nela. E essa pessoa fica pior do que antes. Mas ainda mais felizes são todos os que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Esta geração perversa continua pedindo um sinal milagroso. Mas o único sinal que lhes darei é o sinal de Jonas. O que aconteceu com ele foi um sinal para o povo de Nínive de que Deus o havia enviado. O que acontecerá com o Filho do Homem será um sinal para estas pessoas de que ele foi enviado por Deus. A rainha de Sabá se levantará contra esta geração no dia do juízo e a condenará, pois veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. Agora alguém maior do que Salomão está aqui, mas vocês se recusam a ouvir. O povo de Nínive também se levantará contra esta geração no dia do juízo e a condenará, pois se arrependeu dos seus pecados quando Jonas pregou. Agora alguém maior do que Jonas está aqui, mas vocês se recusam a se arrepender. Ninguém acende uma lâmpada e depois a esconde ou a coloca debaixo de um cesto. Em vez disso, a lâmpada é colocada num lugar alto, onde a sua luz pode ser vista por todos os que entram na casa. O seu olho é como uma lâmpada que ilumina o seu corpo. Quando o seu olho é saudável, todo o seu corpo fica cheio de luz. Mas quando é doente, o seu corpo fica cheio de trevas. Certifiquem-se de que a luz que vocês pensam ter não seja, na verdade, escuridão. Se estiverem cheios de luz, sem nenhum canto escuro, então toda a sua vida será radiante, como se um holofote os estivesse iluminando. Vocês, fariseus, são tão cuidadosos em limpar o exterior do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de ganância e maldade. Tolos! Deus não fez tanto o interior quanto o exterior? Portanto, limpem o interior dando aos pobres, e então estarão limpos por completo. Que tristeza espera por vocês, fariseus, pois são cuidadosos em dizimar até as menores ervas dos seus jardins, mas ignoram a justiça e o amor de Deus. Devem dizimar, sim, mas não negligenciar o mais importante. Que tristeza espera por vocês, fariseus! Pois vocês adoram os lugares de honra nas sinagogas e as saudações respeitosas nos mercados. Sim, que tristeza! Pois vocês são como sepulturas escondidas num campo. As pessoas passam por cima sem saber da corrupção que estão pisando.
Que tristeza espera por vocês! Pois constroem monumentos aos profetas que os seus próprios antepassados mataram. Na verdade, vocês são testemunhas de que aprovam o que os seus antepassados fizeram. Eles mataram os profetas, e vocês completam o crime construindo os monumentos. Isto é o que Deus, em sua sabedoria, disse: enviarei profetas e apóstolos a eles, mas eles matarão alguns e perseguirão outros. Como resultado, esta geração será responsabilizada pelo assassinato de todos os profetas de Deus desde a criação do mundo. Desde o assassinato de Abel até o de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, isso certamente será cobrado desta geração. Que tristeza espera por vocês, especialistas na lei religiosa! Pois vocês retiraram a chave do conhecimento do povo. Não entram no reino vocês mesmos, e ainda impedem os outros de entrar. Lucas capítulo 12. Cuidado com o fermento dos fariseus, a hipocrisia deles. Está chegando o tempo em que tudo o que está encoberto será revelado, e tudo o que está em segredo será conhecido por todos. Tudo o que vocês disseram no escuro será ouvido à luz, e o que foi sussurrado a portas fechadas será proclamado dos telhados para que todos ouçam. Meus amigos, não tenham medo daqueles que querem matar o corpo de vocês, depois disso, não podem fazer mais nada. Mas eu lhes direi a quem devem temer. Temam a Deus, que tem poder para matar e depois lançar no inferno. Sim, é a Ele que vocês devem temer. Qual é o preço de 5 pardais, 2 moedinhas? Mesmo assim, Deus não se esquece de nenhum deles. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo, vocês valem mais para Deus do que um bando inteiro de pardais. Eu lhes digo a verdade: todo aquele que me reconhecer publicamente aqui na terra, o Filho do Homem também o reconhecerá diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar aqui na terra será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que falar contra o Filho do Homem poderá ser perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. E quando vocês forem levados aos tribunais das sinagogas e diante de governantes e autoridades, não se preocupem com como se defender ou com o que dizer. Pois o Espírito Santo lhes ensinará naquele momento o que devem dizer. Amigo, quem me nomeou juiz para decidir tais coisas? Cuidado! Protejam-se de toda forma de ganância. A vida não é medida pela quantidade de bens que se possui. Um homem rico tinha uma terra fértil que produziu uma grande colheita. Ele pensou consigo mesmo: o que farei? Não tenho espaço para armazenar toda a minha colheita. Então disse: já sei. Vou derrubar meus celeiros e construir outros maiores. Assim terei espaço suficiente para guardar todo o meu trigo e meus bens. Então direi a mim mesmo: meu amigo, você tem bens guardados para muitos anos. Descanse, coma, beba e divirta-se. Apóstrofo. Mas Deus lhe disse: louco! Ainda esta noite a sua vida lhe será tirada. Então quem ficará com tudo o que você acumulou? Sim, é tolo aquele que acumula riquezas para si, mas não é rico para com Deus. Por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o que comer ou o que vestir. Pois a vida é mais do que comida, e o corpo mais do que roupa. Olhem os corvos. Eles não plantam nem colhem nem armazenam em celeiros, pois Deus os alimenta. E vocês valem muito mais para Ele do que qualquer ave. Alguma de suas preocupações pode acrescentar um único momento à sua vida? E se a preocupação não consegue realizar algo tão pequeno, por que se preocupar com coisas maiores? Observem os lírios e como crescem. Eles não trabalham nem fazem roupas, e nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus cuida assim das flores, que hoje existem e amanhã são lançadas ao fogo, quanto mais cuidará de vocês. Por que tem tão pouca fé? Não se preocupem com o que comer ou beber. Não se aflijam com essas coisas. Essas coisas dominam o pensamento dos incrédulos em todo o mundo, mas o Pai de vocês já conhece as suas necessidades. Busquem acima de tudo o reino de Deus, e Ele lhes dará tudo o que precisam. Portanto, não tenham medo, pequeno rebanho. Pois agrada ao Pai dar-lhes o reino. Vendam os seus bens e deem aos necessitados. Isso lhes garantirá tesouros no céu. E as bolsas do céu nunca envelhecem nem se furam. Seu tesouro estará seguro, nenhum ladrão pode roubá-lo e nenhuma traça pode destruí-lo. Onde estiver o seu tesouro, ali também estará o desejo do seu coração. Estejam prontos para servir e mantenham as lâmpadas acesas. Como quem espera o seu senhor voltar de uma festa de casamento. Assim vocês estarão prontos para abrir a porta no momento em que ele chegar e bater.
Os servos que estiverem prontos e esperando pela sua volta serão recompensados. Eu lhes digo a verdade, ele mesmo os fará sentar, colocará um avental e os servirá à mesa. Ele pode chegar no meio da noite ou de madrugada. Mas quando chegar, recompensará os servos que estiverem prontos. Entendam isto: se o dono da casa soubesse exatamente quando o ladrão viria, não deixaria sua casa ser arrombada. Vocês também devem estar sempre prontos, pois o Filho do Homem virá quando menos esperarem. Um servo fiel e prudente é aquele a quem o Senhor pode confiar a responsabilidade de administrar os outros servos da casa e lhes dar alimento no tempo certo. Se o Senhor voltar e encontrar esse servo fazendo bem o seu trabalho, haverá recompensa. Eu lhes digo a verdade, o Senhor o colocará sobre tudo o que possui. Mas e se o servo pensar, meu senhor vai demorar, e começar a espancar os outros servos, a comer, beber e se embriagar? O Senhor voltará quando ele não esperar e o punirá severamente, colocando-o entre os infiéis. O servo que conhece a vontade do seu senhor, mas não se prepara nem a cumpre, será severamente castigado. Mas aquele que não sabe e faz algo errado será castigado levemente. A quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, ainda mais será pedido. Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como eu gostaria que já estivesse aceso. Tenho um terrível batismo de sofrimento pela frente, e estou sob grande angústia até que ele seja concluído. Vocês pensam que eu vim trazer paz à terra? Não, eu vim trazer divisão. De agora em diante, famílias serão divididas, 3 a favor de mim e 2 contra, ou 2 a favor e 3 contra. Pai contra filho e filho contra pai, mãe contra filha e filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Então Jesus se voltou para a multidão e disse: Quando vocês veem nuvens se formando no oeste, dizem, vai chover. E está certo. Quando sopra o vento sul, vocês dizem, hoje fará calorimetria e faz. Tolos. Vocês sabem interpretar os sinais do tempo e do céu, mas não sabem interpretar o tempo presente. Por que vocês não decidem por si mesmos o que é certo? Quando você estiver a caminho do tribunal com o seu acusador, procure resolver a questão antes de chegar lá. Caso contrário, ele poderá levá-lo diante do juiz, que o entregará a um oficial, que o lançará na prisão. E se isso acontecer, você não será libertado até pagar o último centavo.